pessoal, vamos lá do treinamento. Eu vou dar continuidade a esse treinamento, hoje nosso segundo dia, e vamos começar falando da revisão da literatura, revisão bibliográfica, revisão literária, referencial teórico, enfim. Primeiramente, o que eu sempre digo para vocês: procurem referências que sejam autoridades na sua área, né? Então, temos toda a nossa base estruturada do nosso estudo, os princípios fundamentados, para que eu não fale bobagem, né? Então vamos lá. Já tenho tudo isso, como eu mostrei na aula anterior, que eu estruturei ali o desenvolvimento a partir do meu tema, do meu assunto lá sobre automação no CRM. Então, nessa parte da revisão teórica aí, o que eu vou fazer? Eu vou me basear nos artigos que eu estudei. Então ali eu vou citar, por exemplo, eu vou usar o meu conhecimento, vou falar algumas coisas sobre as minhas palavras para daí eu citar alguns autores. Como eu falei na aula passada, o meu tema, as duas palavras-chave do meu título, do meu tema é CRM fidelização. Então, assim, eu terei que conceituar essas duas palavras-chave, porque é a base do meu trabalho, né? Então, eu vou procurar autores com referência, com autoridade nessa área, para que eu constitui. Então, assim, eu vou começar ali com as minhas palavras e tal, o CRM, assim, blá, 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 conforme tal autor, e o que ele conceitua. Fidelização de clientes, mesma coisa. E assim eu vou dando continuidade a todos os tópicos que eu criei na minha base lá. Então, aí eu particularmente gosto de, dentro do referencial teórico, eu criar tópicos. Eu dou ali no começo, dou uma iniciação ali e tal, que fala um pouquinho sobre tudo, assim, uma base vamos supor que é a fidelização de clientes ali, o CRM, a fidelização no pós-venda. Então eu jogo uma base ali, um todo ali, e aí eu começo por tópicos: CRM, fidelização de clientes no pós-venda, hacks de automação, ferramentas de automação, relacionamento com o cliente. Então todos aqueles tópicos que eu citei a aula passada, que eu iria falar no meu artigo, né? Sempre referenciando autores, certo? Importante, eu pesquisar meus artigos e basear meus estudos nos artigos que foram publicados em sites e revistas de renome. Não vou lá pegar qualquer artigo e qualquer revista, sei lá, e vou estudar em cima daquilo ali sem saber da onde partiu. Então, assim, por exemplo, como eu falei ali, o Google Acadêmico, o Cielo, portal de periódico da CAPES, são banco de dados de confiança, de renome, que não é qualquer artigo que é publicado ali. Então ali são três bancos de dados que eu passei para vocês, que vocês podem pesquisar sem problema nenhum. Como também dentro das instituições, as áreas específicas, tem algumas revistas científicas para determinadas áreas. É outra questão, também pode ser usada. E lembre que quem deve ganhar o mérito pelo que fez é o autor. Então sempre cite todos os autores, citação direta, indireta, o APUD, enfim, vocês têm que citar eles. Vocês não podem deixar de citar, porque senão dá plágio, né? Então você vai colocar lá com as suas palavras e tal, e vai referenciar o autor. Tanto é que se alguém posteriormente, um estudante for pesquisar no seu artigo, ele ia usar as suas palavras ali e a do autor, ele vai referenciar você. Ele vai ter que referenciar você, porque foi você que escreveu. Entendeu? Você vai ganhar os teus créditos também. Certo? Então vamos para a tela do computador aí, que eu vou ensinar para vocês a questão da citação direta e indireta. Antes, deixa eu falar um pouquinho sobre elas aqui. Na verdade, na realidade, o que muda entre a citação direta e a indireta é mais a questão de formatação, né?
A direta é aquela que tem um espaçamento mais para a direita ali, letrinha menor e tal. Então você vai colocar o nome do autor, o ano e a página que foi tirada, de qual página foi retirada aquela citação. Esta é a citação direta. E a citação indireta é aquela que você vai colocando no meio do texto. Conforme Chiavenato, segundo Stablish, enfim, você vai colocando ali de acordo com João, tá? Então essas são as citações indiretas. Então vamos agora para a tela do meu computador, que eu vou mostrar para vocês como que é a formatação delas. Aí a diferença é simplesmente isso. Outro detalhe importante que, gente, é uma coisa assim, digo 90% dos trabalhos que eu reviso, o pessoal tem costume de pôr aspas para iniciar a citação e terminar a citação. Não vai, aspas não tá fora. Fora, dentro das normas da BNT não tem isso aí, tá fora. Então, assim, antigamente, uma época tinha isso daí, mas tudo atualiza, né? Então, assim, às vezes você vai pegar lá, como algumas áreas tem artigos de tempos mais antigos que a gente ainda utiliza, você vai ter citações com aspas, mas hoje a gente não usa mais, certo? Então, um detalhe muito importante que bastante aluno peca nisso aí. Às vezes pega os artigos lá mais antigos, vê as citações com aspas, coloca aspas lá e não vai mais. Então, vamos para a tela agora, conferir tudo certinho aí, para que vocês entendam o que é a diferença disso aí. Bem, pessoal, vamos lá então na tela do computador. Aqui eu tenho duas referências, uma indireta e uma direta. Então vamos lá. Aqui, essa aqui são minhas palavras, né? Nesse processo de planejar é necessário avaliar e criar novas estratégias para suas metas. São elas a direção ou o curso de ação que deve ser seguido com visão no futuro. Aí aqui o autor, Mintzberg, sei lá o nome desse cara aí, né? Referencia aí o autor e o ano. E o que ele destaca que as estratégias se referem às coisas importantes, blá 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 blá, tá? Aí aqui eu tenho um conceito de estratégia, tem uma citação direta, né? Aí, Andrews, 2001, e a página da onde eu tirei, né? Então, a citação direta. Nota-se que a formatação dele está diferente. Então, aqui, qual formatação foi usada? Vamos ver aqui. Justificada, o recuo de primeira linha normal do texto com espaçamento de 1,5 por linhas. Já fonte Times 12. A fonte Times aqui por causa da instituição que foi feita. Eles querem na fonte Times New Roman. E essa outra citação direta, vamos aqui, justificada também. Recuo à esquerda de 6 centímetros. Não tem o especial de primeira linha porque não tem parágrafo. Deixa o espaçamento antes e um depois. E entre linhas é simples. E o tamanho da fonte 10. Entenderam a diferença? Então, aqui eu conceituei o que é estratégia, né? Eu conceituei o que é o conceito que o Andrews me trouxe sobre estratégias. E aqui eu coloquei as minhas palavras, o que é o planejar, o processo de planejar, o que eu vou precisar. Que eu vou usar a estratégia dentro do que o Mintzberg que falou que as estratégias referem-se às coisas importantes, blá, blá, que eu vou usar dentro do planejamento, certo? Então, basicamente isso daí não tem segredo nenhum, é bem simples de você, e o que muda a formatação é isso. Outro detalhe, se por exemplo, vamos supor que eu tirei do artigo do João essa citação aqui do Andrews. Então eu vou pôr aqui, João em itálico, put. Então eu tirei do João, o João tirou do Andrews, certo? Quando você vai referenciar seus artigos.
Yeah.